Boa noite a todos. Nós vamos começar, então, a nossa terceira aula do assunto profecias cumpridas na primeira vinda de Jesus. E nós vamos começar com uma oração, né? Então, aqueles que puderem fechar os olhos, fechem os olhos, nós vamos orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui neste momento para estudar da tua palavra, entender mais de ti e partilhar do teu maravilhoso amor, que é tão belamente mostrado nas Escrituras Sagradas. Por favor, que o teu Santo Espírito esteja conosco, que ele nos dê sabedoria e entendimento em tudo aquilo que formos estudar hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, sejam bem-vindos mesmo, porque nós temos homens aqui, né? Nós vamos continuar hoje, então nós estamos estudando profecias feitas no Antigo Testamento, cumpridas na primeira vinda de Jesus, né? Seja no modo do seu nascimento, seja na sua genealogia, seja no seu ministério. Nós vimos na primeira aula, que acabou sendo dividida em duas partes, desculpa. Nós vimos na primeira aula, que foi dividida em duas partes, aquelas profecias que se cumpriram na genealogia, né, assim, na herança familiar dele e no modo de nascimento, daquelas coisas que aconteceram por ocasião ali do nascimento de Jesus. Então, nós vimos até aquela profecia que Herodes manda, né, matar ali os bebês. Hoje nós vamos começar a ver profecias que se cumpriram no ministério, né? Assim, a maneira como Jesus atuou na terra, tanto a sua vida e ministério, a gente vai começar primeiro com uma profecia de infância ainda, que é bem interessante, que é uma profecia que a gente também não para muito para pensar sobre ela, mas está lá na Bíblia, nos Salmos, e os escritores do Novo Testamento perceberam isso e fazem essa analogia do dizer para que se cumprisse tal coisa, né? Então a gente vai começar a ver isso. Eu vou projetar aqui para vocês, vou compartilhar tela. Então vamos lá. Então essa é a aula 2. Na verdade, assim, é porque o tema 1 a gente estudou em 2 domingos, e esse tema aqui provavelmente também a gente vai ver em mais domingos, porque a gente também não precisa acabar tudo hoje, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa, nós vamos lá para o livro de Oséias, capítulo 11, no verso 1. Oséias, capítulo 11, verso 1, que diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. E aí, quando a gente olha esse texto para a gente fica super claro que está falando da libertação do povo de Israel do Egito, né? A gente entende só isso, e isso parece que está mais que claro no texto. Mas quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, acontece aquela coisa que eu falei para vocês, que às vezes um escritor bíblico, ele pega um texto do Antigo Testamento e ele mostra para a gente que aquilo era uma profecia e como aquilo se cumpriu na vida de Jesus, tá? Então, lá em Mateus 2,
A gente vai ler primeiro dos versos 13 até o 15. Mateus 2, versos 13 até o 15. O que acontece no verso 12 é o seguinte: os magos do Oriente tinham acabado de visitar Jesus e deixado lá presentes e tinham sido advertidos que Herodes estava tentando, que ele não tinha boas intenções e que era para eles fugirem da presença de Herodes. Aí o verso 13 diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Apareceu em sonho. Lembra que esse anjo já tinha aparecido em sonho para José, para dizer que ele podia ficar tranquilo e ele podia desposar Maria porque ela estava grávida do Espírito Santo. Aí o anjo disse assim para José: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então vocês veem, gente, que Mateus pega o texto de Oséias, que parece que está se referindo unicamente só ao povo de Israel, e aplica a Jesus. E isso é muito bonito, porque a gente tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: a gente tem o povo de Israel sendo resgatado da escravidão do Egito, sendo chamado para a terra prometida, para viver uma missão, né? A missão era a missão de evangelizar todos os povos, e o povo de Israel não consegue cumprir essa missão. E aí a gente tem Jesus, que ele é chamado do Egito, ele retorna para a terra prometida, lá ele cresce, se desenvolve e cumpre a sua missão. Então Jesus, ele é o Israel que deu certo. Entendem isso? Ele foi aquele que realmente conseguiu cumprir a missão dele de trazer luz para os povos, uma luz que em parte deveria ter sido mostrada pelo povo de Israel, mas que eles nunca conseguiram. Vamos ver a continuação, está lá no verso 19 até o verso 21, que diz assim, olha: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, de novo, né, gente? No Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Então aqui a gente vê, Jesus foi bebezinho para o Egito e ele retorna menino, a gente não sabe com que idade, mas certamente isso eu até poderia ter olhado em que ano que morreu Herodes, mas eu não consigo me Pois lembrar. é, eu ia perguntar, Ellen, quanto tempo se passou? Então, a gente pode ver aqui, menina, porque internet é um negócio legal. A gente pode ver em que ano morreu Herodes, que mandou, porque teve mais de um Herodes, né? As crianças. Sabia, não. Vamos ver. Eu pensei que só tivesse um Herodes, olha. Não, vários Herodes. Aqui, Herodes, também conhecido como Herodes I, tá aqui. Vamos ver, o Wikipedia fala dele. Conhecido como Herodes I, teria morrido no 4º ano depois de Cristo. Lembrando que Jesus. Não, 4º ano, tá falando que ele é 4º ano antes de Cristo.
Não sei se tá certo isso aqui, hein? Mas a verdade, gente, é que Jesus, vocês sabem que Jesus não nasceu no ano, não existe ano 0 e Jesus não nasceu no ano 1, né? Ele nasceu ali no ano -3, alguma coisa. Mas eu posso depois buscar em fontes mais fidedignas isso aqui, para a gente poder saber em que ano que ele nasceu, tá? Desculpa, em que ano ele morreu, para a gente poder descobrir. Mas Jesus nasceu mais ou menos no ano -3 antes de Cristo, tá? E aí Herodes morreu, ele tinha mandado matar as criancinhas, e aí o anjo chama, né? Chama e diz: olha, aqueles que tentavam tirar a vida do menino já morreram. E aí a gente sabe que eles lá no Egito, uma coisa que ajudou eles a se sustentarem foram os presentes valiosíssimos que eles ganharam dos magos. Que eles ganharam ouro, a gente não sabe que quantidade, incenso, que era uma coisa caríssima, e mirra, que era um dos perfumes mais caros que existia naquela época. E aí isso eram artigos de altíssimo luxo, só a elite monárquica consumia esse tipo de produtos, né? E aí isso certamente ajudou eles a se sustentarem no Egito, lembrando que ele era de família super humilde. José era um carpinteiro e a gente não sabe. Imagina, você chega com família em tudo no Egito, a gente não sabe se ele arrumou emprego como carpinteiro. Mas quando voltou, ele realmente trabalhou de carpinteiro até a sua morte, e a gente sabe que Jesus passou, então, a infância na região de Nazaré, tá? Na região de Nazaré, que era uma vilazinha inexpressiva ali na região da Galileia, tá bom? Vamos lá, então, para esse salmo aqui. Vamos pedir, Cherry, você pode ler para a gente Salmo 69, o verso 8? Eu me tornei um estranho para os meus irmãos e um estrangeiro, os filhos da minha mãe. Isso, ele fala que ele se tornou um estranho, né, e um estrangeiro para os filhos da mãe dele. Ou seja, é como se ele fosse desacreditado ou rejeitado pelos próprios irmãos. Aí olha o que João, capítulo 7, versos de 1 a 5. Versos de 1 a 5. Eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim, olha. Depois disso, vamos só ver o que era isso aqui. Ele já tinha feito discípulos, muitos estavam seguindo ele, mas já tinha gente que já estava abandonando por causa das coisas difíceis que ele falava. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. Ele queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos, como pode estar aí na Bíblia de vocês. É a mesma festa. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo. Aí olha o que João complementa: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Quando a gente começa a ler esse texto, é bem interessante que parece que os irmãos de Jesus estavam querendo o bem dele.
Eles querem que ele seja bem conhecido. Mas, na verdade, aqui era uma crítica. Eles estavam sendo irônicos. É assim, se você é tão bom, se você pode fazer tantas coisas boas, por que você não vai realmente onde as coisas acontecem de verdade? Que é na região da Judéia, porque é lá que está Jerusalém, é lá que está gente de todas as partes do mundo celebrando a festa dos tabernáculos, né? Que é Sucote, essa festa. É a festa Sucote, que ainda hoje os judeus celebram todos os anos. Ela acontece, acho que no mês de outubro para novembro, tá? E aí eles estavam falando, olha, vá lá se mostrar. Mas, na verdade, João já conta aqui pra gente, nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, eles estavam sendo irônicos, eles estavam querendo que Jesus desse a cara à tapa para, tipo assim, vamos ver se agora vai ou racha. Vamos ver se ele realmente consegue fazer todos esses sinais mesmo, porque ele está aqui escondido numa região que é menos conhecida, menos populosa, menos povoada. Entenderam aqui? Então, os irmãos de Jesus, gente, eles demoraram a crer em Jesus, mas eles creram, tá? Então, nós temos um dos irmãos de Jesus, que ele chamava Judas. Ele depois se torna um discípulo bem fervoroso. E nós temos Tiago, aquele Tiago que se torna o grande líder da igreja, a qual Pedro, Paulo vão lá conversar e tomar satisfação e fazer perguntas, é Tiago, irmão de Jesus, tá? Então, ele não é o Tiago discípulo, mas então, quando eles viram Jesus morrer, quando eles viram Jesus ressuscitar daquela maneira, aparecer para tantas pessoas, eles realmente acreditaram na messianidade de Jesus e morreram por causa disso, tá? Então, Ellen, oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Então, esse Judas, que é irmão de Jesus, não era Judas Cariotes, não. Não era o Judas Era outro Judas. Iscariotes, de jeito nenhum, tá? Ah, Na tá. verdade, Tá. a gente tem 3 Judas. A gente tem Judas, o irmão de Jesus, a gente tem Judas Iscariotes e a gente tem Judas Tadeu, que é filho de Alfeu, ok? Ok, obrigada. Então tem mais de Judas era um nome muito popular na época de Jesus, muito popular. E entendeu? Então era um nome que muitas crianças tinham. Hoje não é um nome, né, gente, popular, por causa dos Judas Iscariotes. Mas era um nome muito popular na época de Jesus, tá? Ah, tá, obrigada. Por nada. Então a gente vê que os irmãos, né, tinham esse pé atrás. E aí nós vamos ver outra coisa que se fala lá nos Salmos. Salmos 2, eu vou pedir para a Edilane ler. Salmos 2, o verso de 1 a 3, tá, Edilane? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. É isso? É isso mesmo. Então ele fala aqui, ó, os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor. Então aqui está se referindo a uma profecia messiânica, tá? Então uma profecia messiânica que se cumpre na vida de Jesus. Está lá em Mateus. E Ellen, 8. aqui já estão tramando a morte de Jesus, é isso aqui? Sim, sim, já é falando isso. Já é falando que os poderosos, os reis da terra, né, iriam tramar contra ele. Olha o que diz lá em Mateus,
capítulo 12, verso 14. Diz assim: Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Então, aqui já é eles realmente querendo matar Jesus. E sabe aqui o que Jesus fez para provocar a ira deles? Foi aquela cura que Jesus fez no sábado, de curar o homem que tinha uma mãozinha ressequida. Jesus curou o homem no sábado. E aí eles ficaram muito furiosos, porque Jesus estava descumprindo, né? Ordens do sábado, então eles já ficaram furiosos. A minha versão diz conspiravam. Conspirava, é uma conspiração, sem dúvida. Lá em Mateus 26, versos 3 e 4, a gente vai ver isso também. Sabe uma coisa interessante? Por que a gente vai ler tanto Mateus ao estudar essas profecias? Lembra que eu falei para vocês que os 4 evangelhos da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes e com intuitos diferentes. E Mateus é aquele Mateus que é o coletor de impostos, que Jesus chama lá na coletoria e fala para ele ser o discípulo. E as pessoas não aceitavam bem, né? Mateus, porque Mateus era um traidor do povo. Imagina, ele trabalhava para os opressores da nação. E o objetivo de Mateus, que era um judeu, era mostrar para os judeus da sua época que Jesus cumpria todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Por isso que Mateus escreve tanto assim, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta tal. Por quê? Porque ele estava escrevendo, gente, para pessoas que estudavam o Antigo Testamento, que estudavam os profetas e que estavam esperando um Messias que cumprisse todas aquelas profecias. Então, Mateus vem, você vê que quando ele começa a genealogia dele, ele começa a genealogia que ele é filho de Abraão, filho de Davi, ou seja, ele é o Messias prometido para a nação judaica. Então, esse era o objetivo de Mateus. Se você for ver Lucas, o objetivo de Lucas não é isso. O objetivo de Lucas já é porque Lucas era grego. Lucas não era judeu. Então, Lucas, ele faz um trabalho investigativo, porque ele não foi testemunha ocular dos fatos. Então, a gente sabe que Lucas colheu histórias de João, ele colheu histórias da mãe de Jesus, ele colheu história de várias pessoas que foram testemunhas oculares, e ele escreve como se fosse um tratado para mostrar que Jesus era o Messias que viria para todos os povos. É por isso que Lucas, ele começa a genealogia de Jesus com Jesus e ele termina com Adão. Então ele está mostrando assim, olha, esse aqui é o Salvador do mundo, né? Ele é o Salvador do mundo. O Evangelho de Marcos é escrito por um apóstolo, né? De nome Marcos, mas Marcos pegou essas informações de Pedro, tá, gente? Então, ele colhe as informações de Pedro e escreve o Evangelho de Marcos. E o Evangelho de João, que foi escrito já lá pelo ano 94, 95 depois, né, de Cristo, Jesus já tinha morrido aí há mais de 60 anos, o objetivo de João é mostrar a divindade de Cristo. Por quê? Porque a igreja já estava cheia de conversos. Imagina, já tinham se passado 60 anos. O que acontece? A igreja foi mudando o perfil dos fiéis. Os fiéis já estavam incorporando algumas teologias que não eram corretas. Então, muitos fiéis já vinham duvidando da divindade plena de Jesus e tinha muito pensamento grego, né, de que
não há ressurreição e etc. Então, aí vem João, e o objetivo do Evangelho de João é provar a divindade de Cristo. Por isso que João escolhe só 7 milagres para provar a divindade de Cristo, e ele já começa, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Então, por que a gente pergunta assim, nossa, mas por que 4 evangelhos, né? Não podia ter sido um livro só, contando a história toda, mas eles têm vertentes diferentes. E a gente sabe que esses não foram os únicos evangelhos que foram escritos, esses foram os únicos evangelhos que entraram no cânon bíblico, ou seja, eles são canônicos, eles pertencem à escolha dos livros que entraram na Bíblia. Além disso, a gente tem da época os documentos que a gente chama de documentos patrísticos. Documentos patrísticos são documentos escritos por pessoas que conviveram com os apóstolos. Ou seja, eles conviveram com os pais da igreja. Eles não conviveram com Jesus, conviveram com os pais da igreja. E aí eles escrevem essas coisas ali do ano 50 em diante, até 100 e tanto. E aí você vai ter documentos patrísticos, que falam as mesmas coisas, contam as mesmas histórias, né? E aí a gente tem todas essas escritas, e aí a gente tem, na verdade, da Bíblia, do Novo Testamento, são os documentos que a gente mais tem pedacinhos aí arqueológicos encontrados. A gente tem, sendo que os mais velhos datam do ano assim, antes do ano 100. Então, realmente, hoje, a Bíblia que a gente lê, ela é uma Bíblia que foi preservada, porque a gente tem documentos copiados de muito pouco tempo daquela época, mostrando exatamente a mesma escrita, tá? Lá em Mateus 26, versos 3 e 4, a gente vê assim, olha. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote. Olha só, Jesus estava comendo a Páscoa com os discípulos. E olha o que o pessoal, em vez de estar comendo a Páscoa, cada um na sua casa, olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Então, isso aqui, gente, não foi no ano em que Jesus morreu, tá? Esse aqui foi uma outra Páscoa, tá? Essa aqui foi a Páscoa que Jesus, viajando, depois disso, ele foi a Maria Madalena derramou perfume, né, aos pés dele e tal. E Jesus, não, gente, desculpa, eu me equivoquei. Isso aqui é o ano que Jesus morreu e Jesus estava indo para Jerusalém. Olha o verso 2. Ele fala assim: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, eles estavam tramando lá, mas eles falaram: não vamos fazer na Páscoa. Só que eles acabaram fazendo na Páscoa, né? A gente sabe que eles acabaram fazendo na Páscoa, mesmo correndo o risco do tumulto, porque eles viram que a oportunidade foi muito grande e eles acabaram fazendo e prendendo Jesus, tá bom? Eu que me enganei e me equivoquei aqui de ano, não foi a única Páscoa, né? Não foi a única festa que Jesus celebrou em Jerusalém. Então, vamos aqui para esses textos. É interessante, vocês vão ver que o livro de Salmos aparece muitas vezes, gente. No livro de Salmos, quando a gente lê, não parece, mas ele tem muitas profecias messiânicas, muitas mesmo. Vamos lá, então, para Salmos 118, verso 22 e 23. Aí eu vou pedir para a Rose ler para a gente. 118 e o verso 22 e 23.
Ô, Rose, seu microfone está desligado. Liguei. Vou começar, então. Tá, obrigada. A pedra que os construtores rejeitaram. S veio a ser principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Olha que lindo, né? Então, isso aqui é uma coisa que é até uma coisa que a gente fala, né? Que ele era a pedra que foi rejeitada. E a gente vai ler isso lá em Mateus 21, o verso 42. Mateus 21, verso 42, Jesus mesmo fez essa aplicação da profecia a ele, né? Olha o que ele diz, né? Jesus disse assim: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular? E isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Ou seja, ele está os líderes, né, estavam ali naquele embate com Jesus. Jesus estava contando uma parábola, gente, que é uma parábola muito pesada, que é a parábola dos lavradores maus. É aquela parábola em que um dono de uma terra deixa, né, o vinhedo na mão dos lavradores, aí ele manda os servos dele, os lavradores batem nos servos, alguns eles matam, até que ele manda o próprio filho e eles matam. E aí Jesus está fazendo a aplicação e dizendo que é para ele, né? Dizendo, vocês nunca leram, né, que a pedra rejeitada se tornou a pedra angular? E aí a gente vê aqui o próprio Jesus fazendo uma aplicação de uma profecia messiânica. Nós vamos ler agora Salmo 69, verso 4. Salmo 69 é um salmo de Davi, tá? E aí, quando a gente olha, parece que se aplica somente a Davi, né? Porque Davi também foi muito perseguido, e eles falam assim: olha, os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras e exigem que eu devolva o que eu não roubei, né? E aí a gente vê, então, aqui ele sendo odiado, né, e perseguido. E aí João, capítulo 15, o verso 24 e 25, ele diz o seguinte: se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, eles viram tudo o que eu fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Ele está falando aqui dos fariseus, né, que amavam tanto as escrituras. Ele diz assim: odiaram-me sem motivo, e aí ele está citando esse versinho lá de Salmos que Davi estava se referindo a ele próprio, e Jesus aplica esse salmo a ele, tá? A gente vê que é muito interessante, então, no Novo Testamento, muitas coisas que não parecem profecias sobre Jesus são aplicadas como sendo profecias messiânicas. E aí a gente só tem certeza que elas são profecias messiânicas porque alguém que é profeta está contando para a gente que é uma profecia, porque senão a gente não ia entender que era profecia, né? Ah, Cris, eu estou usando a nova versão transformadora agora. A Cris está perguntando qual é a versão que eu estou usando aqui. É a nova versão transformadora, tá? Mas a gente pode ler na Almeida Revista Atualizada também, que é a que a maioria tem. Então, vamos lá. Aí a gente vai entrar agora em Salmos, olha, 45,
versos 6 e 7. Salmo 45, versos 6 e 7. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, aqui mostra que Jesus seria ungido, né, pelo próprio Deus, ok? E aí a gente vai ver o cumprimento dessa profecia lá em Hebreus, capítulo 1, verso 8 e 9. Hebreus 1, verso 8 e 9. E aqui é o escritor de Hebreus que pega essa profecia de Salmos e aplica ela a Jesus. Ele diz assim, olha: mas acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Tá vendo como o escritor de Hebreus, ele cita ipsiliter, né? Ele cita, assim, o texto todinho, para dizer que isso se cumpriu realmente em Jesus, que ele foi um ungido de Deus, né? A gente vê essa unção, gente, para o ministério após o batismo. Vocês se lembram que quando Jesus sai das águas do batismo, aparece o Espírito Santo em forma de uma pomba e a voz que, né? O Espírito Santo sempre vai representar, sempre vai ser o ser da divindade que toma posse de nós por ocasião da unção, né, que nós recebemos. Então, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, tá? E a gente ouve a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? E aqui o escritor de Hebreus diz, ó, ele foi ungido porque o cetro dele é um cetro de justiça, de equidade, e vai durar para todo o sempre, tá? Aí agora a gente vai lá para Salmo 69, verso 9. Salmo 69, verso 9. Outra profeciazinha. Então, o Salmo 69, a gente já viu que ele é um salmo messiânico. O próprio título dele, aqui na minha Bíblia, já está, ó, o lamento do Messias, né? E aí no verso 4 ele fala que são mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. E aí no verso 9, ele diz assim: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. O que é esse zelo da casa do Senhor? Esse zelo da casa do Senhor é o que a gente vê lá em João 2, dos versos 13 a 17. Aqui é outra Páscoa, tá, gente? Não falei para vocês que Jesus foi em mais de uma Páscoa a Jerusalém? Os judeus da época de Jesus, na verdade até hoje deveria ser assim, sempre que podiam, eles iam a 3 festas, tá? Eles tinham 7 festas instituídas lá quando eles entraram na terra de Canaã. Eles tinham 7 festas. Quando Jesus nasceu, das 7, 2 tinham se tornado uma só, que era pães asmos e Páscoa, ok?
mas em compensação eles tinham mais duas festas, que era a Hanukkah, que é a festa das luzes, e a festa do Purim, que era a festa que celebrava a libertação do povo na época do Império Medo-Persa, naquela história de Esther, ok? Só que tinham 3 festas que, se um judeu pudesse, ele tinha que ir para Jerusalém. Se ele tivesse condições, ele tinha que ir. Era a Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos ou festa das Cabanas, ok? Até hoje, um judeu que puder ir a Jerusalém na festa das Cabanas, ele tem que ir na festa das Cabanas a Jerusalém, ok? Então, é a época do ano em que Jerusalém está mais cheia, né? Eles emendam lá o Yom Kippur e pouco tempo depois acontece a festa das cabanas, então realmente Jerusalém fica cheia e fica cheio inclusive de cristãos do mundo inteiro que vão ver essa belíssima festa que acontece lá, tá? E aí no verso 13 a 17 está contando a história de Jesus o seguinte: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, gente, é um chicote, tá? Jesus pegou cordas, trançou um chicote e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. E aí lembraram-se os discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Os próprios discípulos lembraram da profecia que está lá no Salmo messiânico de Davi. Olha que interessante. E aí a gente não consegue, gente, às vezes entender o que Jesus estava fazendo. Deixa eu tentar explicar para vocês o que acontecia na época de Jesus. Nós tínhamos judeus morando Judéia, Galiléia, ali nas imediações, e nós tínhamos judeus vivendo em todas as partes do Império Romano, ok? Por ocasião dessas grandes festas, os judeus eles tinham que vir, mas não só eles tinham que vir, como eles tinham que oferecer sacrifícios, eles tinham que vir dar dízimo de tudo que eles tinham feito durante o ano anterior. Eles tinham que fazer várias coisas ligadas ao templo, tá? E o que acontece? A moeda utilizada pelo templo era uma moeda própria, era o dinheiro do templo. E aí, o que acontece? O câmbio era um câmbio exorbitante. Então, a pessoa vinha de longe com o dinheirinho dela, algumas pessoas tinham posses, outras eram pobres, e ela chegava lá no templo, e é igual a gente comprar dólar hoje. A gente leva isso aqui de dinheiro e fica com isso aqui, entendeu? Então, é isso. Então, é a mesma maneira. Então, eles só podiam fazer tudo no templo com o dinheiro do templo. Então, imagina, se a pessoa saiu lá dos confins do Império Romano, ela vai trazer o próprio cordeirinho, gente, na viagem? Não vai. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai ter que comprar lá. Por isso que no templo tinha um monte de animal. Tinha um monte de animal. Tinha cordeiro, tinha pombinho, porque as pessoas vinham de longe e eles não eram mais, a maioria deles não eram mais pessoas que tinham gado, ovelhas, pastores. Os judeus tinham se tornado, né, pessoas que faziam todo tipo de coisa. Então, ele não trazia o próprio cordeiro. O que ele fazia? Ele comprava no templo. Então, o cordeiro era vendido por um preço exorbitante, o boi era vendido por um preço muito... Tudo lá era muito caro. Sabe, água mineral de aeroporto? Era pior. Era muito caro. E aí, eles ainda faziam uma coisa que isso a gente não sabe pela Bíblia, mas a gente sabe pelos escritos históricos, tá? De historiadores da época. Sabe o que os sacerdotes faziam?
por exemplo, chegava a minha família lá e o pai da família, vamos supor, o meu marido, ele comprava um cordeiro. E o adorador, ele não entrava no templo, vocês sabem disso, né? Que eles ficavam no pátio, tá? Então, entrava lá, imagina assim, chegando 100 famílias ao mesmo tempo, cada uma pagando por um cordeiro. E aí eles diziam, ok, seu cordeiro vai ser sacrificado lá dentro. Só que eles vendiam o mesmo cordeiro para várias pessoas. Então, eles não matavam o meu cordeirinho. Aquele que eles tinham vendido para mim, ele era vendido para o próximo, para o próximo e para o próximo, entendeu? Então, a pessoa pagava por animais que nem estavam sendo mortos. Então, por isso que Jesus ele fica tão indignado, porque ele vê uma festa que era para celebrar o sacrifício de Cristo, a maior dádiva de Cristo, e ele vê pessoas sendo exploradas dentro da casa do Pai. Dentro da casa dele, ele vê os filhos dele sendo explorados e outros ganhando muito às custas dessas pessoas que iam ali com sua total fé. E aí é por isso que ele senta, e eu imagino, porque ele pegou cordas e ele trançou um chicote. Então eu imagino que ele demorou um tempo, né? Ele demorou um tempo trançando ali. Eu imagino que ele foi olhando tudo aquilo e aquilo foi crescendo dentro dele a indignação, tá, gente? A Cris disse aqui que hoje muitos fazem com o dízimo a mesma coisa. Sim, não só com o dízimo, né, Cris? Hoje em dia as pessoas vendem existe um comércio da fé, né, que é algo muito triste, na verdade sempre existiu ao longo de todos os séculos e hoje não é diferente. As pessoas são exploradas, né, pelo comércio da fé e isso é muito triste. E a gente sabe que Deus há de pedir conta para os exploradores, né? Se eles não se arrependerem, eles irão pagar por isso. Diga, Edilane. Uma vez a gente estava estudando com o pastor Samuel Ramos, e ele estava falando desse versículo da festa da Páscoa. Aí teve uma senhora que falou assim, tá vendo? Nem Jesus era perfeito, ele teve um dia dele de fúria. Então, gente, mas aqui essa fúria a gente tem certeza que ela foi uma fúria santa. Por quê? Porque a Bíblia diz pra gente que Jesus nunca pecou, que ele foi 100% perfeito. E Paulo, ele fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Então, Jesus se irou, ele irou. Uma indignação, mas ele fez o que precisava ser feito. Ele colocou ordem ali nas coisas. E o que a gente sabe é que ali, depois que ele fez todas essas coisas, as pessoas se juntaram a ele e ele começou a ensinar no templo, sabe? Então a gente vê que, assim, infelizmente, a nossa época não está muito diferente daquela época. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Porque, ao contrário de Jesus, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente está movido por uma fúria santa. Porque a nossa fúria não é santa, né? A nossa fúria ela é misturada com orgulho, misturado com eu sou melhor, né? Com eu sei, vocês não sabem, eu faço tudo certo, vocês não fazem. E a gente sabe que esse tipo de sentimento jamais se passou em Jesus. Então, isso aqui realmente a gente tem que ter cuidado quando a gente acha que a gente está fazendo algo em nome de Deus, porque a gente sabe que em nome de Deus muita coisa horrível tem sido feita, inclusive filhos dele sendo maltratados e também muitos líderes sendo menosprezados, né, ou perseguidos por coisas que às vezes eles não fizeram. Então a gente realmente tem que ter cuidado porque a gente não tem a sabedoria e a unção de Cristo, né? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso textinho, mas é bem interessante a gente ver, né, como que funcionava naquela época
e a coisa estava bem escrachada mesmo. E aí a gente vai ver aqui duas outras profecias, tá? Essa primeira profecia aqui, gente, é uma profecia linda. Linda, linda, linda. A profecia que está lá em Ageu. Ageu é um livro pequenininho que está depois de Sofonias, antes de Zacarias. Ageu 2, versos 7 a 9. Eu vou começar do 6, que o 6 começa a profecia. Diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu, gente, foi um profeta que viveu no tempo do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, que eles voltaram para reconstruir o templo e reconstruir Jerusalém. E vocês imaginam que o templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor nada mais era do que o Templo de Salomão, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Templo de Salomão, com todo aquele mármore, com todo aquele ouro, com tudo aquilo tinha sido destruído e agora um povo pobre, retornando do cativeiro, estava reconstruindo um templo que eles começaram a lamentar que aquele templo não tinha a mesma beleza que o templo de Salomão. Então Deus manda o profeta Ageu para dar como a gente chama? Uma mensagem de ânimo para o povo, uma mensagem de ânimo. E o que ele diz? Ele fala assim: a glória desta casa será maior do que a da primeira. Como que poderia ter um templo com uma glória maior do que a do templo de Salomão? Eles devem ter ficado se perguntando, né? E aí Jesus, ele ainda fala: e neste lugar eu darei a paz. Como que Jesus traz a paz? Jesus traz a paz através da morte dele, né? Lá em Malaquias 3:1 tá essa mesma profecia, tá? Malaquias 3, verso 1. Ixi. Peraí, que eu não sei se eu tô no lugar certo. Não, eu tô em Miqueias, gente. Peraí, Malaquias. Malaquias é o último livro da Bíblia, 3, verso 1. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança, e aqui eu não sei se na Bíblia de vocês está tudo com maiúscula, anjo da aliança. Na minha Bíblia está tudo com maiúscula, anjo. Na minha tá também. Ótimo. Esse anjo da aliança é Jesus, tá, gente? Anjo da aliança, tudo com maiúsculo. E o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele vem e ele virá aonde, gente? Ao seu templo. Então, aqui tem profecias mostrando, né, que Jesus entraria no templo. Essa é uma são as profecias que mostram para a gente, inclusive, que o Messias já veio, né? Então a gente sabe que os judeus estão esperando o Messias, por isso que os judeus entendem que eles precisam reconstruir o templo para que o templo o Messias entre no templo. Mas aí a gente tem vários problemas, porque teria que ser construído no mesmo lugar,
Hoje lá existe como chama? Uma mesquita no local onde foi o templo. A gente sabe que a entrada principal do templo hoje tem um cemitério muçulmano lá, né? Que aí o judeu não pode passar dentro de um cemitério para depois entrar no templo, porque senão ele entra, ele se tornaria impuro cerimonialmente. Então, assim, são muitos problemas, mas eles acreditam que eles vão reconstruir. E aí a gente poderia perguntar assim, sim, mas e se eles conseguissem reconstruir, que a gente sabe que isso nas profecias não vai se cumprir, se eles conseguissem reconstruir, eles não podiam dizer que o Messias ainda viria, mas aí a gente tem a profecia de Ageu. A profecia de Ageu fala que a glória dessa segunda casa, ou seja, do templo construído na época de Zorobabel, seria maior do que da primeira. Então, não é um templo construído, não é um terceiro templo, seria um segundo que teria a glória. Então, essa glória já tem que ter acontecido e esse templo foi destruído no ano 70, tá? E aí a gente tem aqui dois textos dizendo que Jesus entrou no templo. Um está lá em Mateus. A gente já até leu, né, versos que dizem que Jesus entrou no templo porque ele expulsou o pessoal de lá. Isso aqui, gente, é como deveria ser realmente o pátio do templo, tá? Essa fotinha aqui, deixa eu aumentar para vocês. O pátio do templo era justamente assim, tá? Esse era o pátio onde ficavam os homens judeus. Aqui deveria estar a porta para a entrada para o pátio interno, que é o pátio onde os sacrifícios aconteceriam. Aqui de fora a fora, ao redor desse pátio, tinham colunas e tinha um local onde eles ficavam em oração, onde eles ficavam para ouvir. Nesse pátio, muitos mestres se levantavam para dar aulas, para ensinar, e a gente sabe que Jesus fez isso também no templo, tá? Então, isso aqui seria realmente algo que a gente veria naquela época, né? Era tudo de pedra, o pátio era todo coberto direitinho. Então, a gente vai lá para Mateus 21, versos 12 a 16. 21, versos 12 a 16. Aqui é Mateus contando aquela mesma história que a gente já tinha lido, né? Mateus conta assim, olha: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas. Você vê que aqui tinha homens fazendo câmbio mesmo, que é aquilo que eu falei para vocês, que era trocando a moeda pela moeda do templo. Derrubaram as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, né? Então, aqui, Jesus está dizendo para eles que eles tinham se tornado ladrões do povo que vinham ali. E aí, quando ele expulsou todo mundo, aquela confusão toda, olha o que o verso 14 diz. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, eles se indignaram, né? E aí eles vão questionar Jesus: olha, você não está vendo que essas crianças estão te chamando de filho de Davi, ou seja, elas estão te chamando de Messias e não pode? E aí Jesus pega e dá uma lição de moral dizendo que da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Então, assim, Jesus expulsou e continuou lá no templo, e aí as pessoas se reuniram ao redor dele para ouvir, para serem curadas e ver tudo o que ele estava fazendo. Lá em Lucas 19, também tem outra entrada de Jesus no templo. Lucas 19, aí o verso é 45 a 47. E é a mesma história, gente, ela se repete, né? Em Lucas, Mateus e João, tá?
Lucas 45 diz assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam e disse-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós as transformastes em covil de salteadores. E olha o verso 47. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Então, Jesus, quando ele ia para Jerusalém, ele ensinava no templo, tá? Mas isso era no pátio, tá, gente? Porque daqui dessa portinha para frente só entrava sacerdote, ok? E Jesus não foi um sacerdote, ele não era da tribo de Levi, tá bom? Ele foi um sacerdote, mas não um sacerdote da tribo de Levi. Vamos ver, então, essa última aqui, e aí a gente vai deixar o resto para a próxima semana. Oi? Então quer dizer que no templo só entrava a tribo de Levi, os sacerdotes? Só dessa portinha para frente, e te digo mais, não era qualquer um da tribo de Levi, eram só os sacerdotes que oficiavam no templo, existia escala. Ele só entrava se ele tivesse na escala dele, entendeu? Entendi. Então, aí os judeus entravam no pátio interno, aí existia um pátio externo. O pátio externo era para não-judeus, e aí um pátio mais externo do externo, que era o pátio das mulheres. Era lá que a gente ficava. Ou seja, a gente não chegava nem perto do sacrifício do cordeirinho, entendeu? A gente ficava num pátio externo. Tá? Ainda bem que isso mudou, né? Ainda bem que isso mudou. Mas nas sinagogas as mulheres entravam. Tá? Então, lembrando que templo era só era um local de sacrifício, mas o local onde todos os judeus, em qualquer lugar do mundo, se reúnem, ou se reuniam, mesmo naquela época, para estudar a Bíblia, se chama sinagogas. E nas sinagogas as mulheres sempre entravam. As nossas igrejas não são templos. A gente chama de templo, mas não é templo. A nossa igreja, ela seria uma sinagoga. Porque não é um local onde a gente faz sacrifício, é um local onde a gente vai para um encontro em comunidade, estudar a Bíblia e prestar adoração. Então, hoje a gente teria sinagogas e não templos, né? Mas realmente as coisas mudaram, porque naquela época Paulo pede até para as mulheres ficarem caladinhas, né? Na sinagoga, porque pegava mal. Qualquer dia a gente explica esses negócios aí dessas falas de Paulo falando para as mulheres. Então vamos lá para Oséias 1, verso 10. Oséias. Depois do livro de Daniel, capítulo 1, verso 10. Olha uma profecia linda do Antigo Testamento, já falando da inclusão de outros povos. Gente, eu tô rindo da Cris, que o que a Cris escreveu aqui é muito engraçado. Realmente, Cris, Paulo é odiado pelas feministas. As feministas cristãs, né? Eu não entendo muito essa congruência de feminismo cristão. Antigamente, sim, mas o feminismo de hoje eu não consigo entender ele como tendo parceria com o cristianismo. Mas elas realmente não gostam dos escritos de Paulo, e aí, ao invés de tentar entender, né, tudo, elas colocam não, que mesmo na época ele era extremamente machista e tal, mas a gente sabe que a Bíblia, na verdade, ela eleva a mulher a um patamar que a mulher nunca teve na história. A verdade é essa. E quando mostra a mulher sendo humilhada, isso não está ocorrendo com a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus é que as mulheres fossem tratadas realmente de igual para igual, né? Deveria haver igualdade. Vamos lá em Oséias 1:10, diz assim, olha: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá
que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Ou seja, pessoas que não eram povo, porque não eram da linhagem de Abraão, seriam chamados de filhos, ok? Filhos do Deus vivo. Vamos ver isso se cumprindo através do ministério de Jesus, e quem coloca isso para a gente de uma forma muito clara é Paulo, né? Lá em Romanos 9, verso 23 a 26. 23 a 26. Ele fala assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória ele preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era a minha amada. Paulo está dizendo aqui, gente, que Jesus deu a conhecer as riquezas da sua glória, né? E preparou para todos nós coisas muito tempo antes, mas ele diz, foi só para os judeus ou foi também para os gentios? Então, Paulo está dizendo que o ministério de Cristo, ele cumpre a profecia de Oséias, dizendo que aqueles que não eram povo seriam chamados de meu povo, ok? Então, é por isso que nós hoje somos chamados de meu povo, e Paulo diz que nós somos o Israel espiritual, que ao aceitarmos Cristo, nós nos tornamos filhos de Abraão segundo a promessa, tá? Nós vamos parar por aqui, gente, porque essas aulinhas, elas são mais cansativas, porque tem muita leitura, né? Leitura de muitos textos, né, da Bíblia, assim, um atrás do outro, né? Fica esse bate e volta, e aí fica mais cansativo, mas também já são 19h20. Alguém tem alguma dúvida de hoje? Não, eu não tenho. Acho que eu tive e perguntei na hora, porque se deixar para depois eu esqueço. Tá bom, não tem problema. E pode sempre interromper, viu, gente? Pode sempre, sempre, sempre. Oi, Álvaro. Álvaro e Cris, saudades de vocês. Samara, que eu ainda não tinha visto. Gente, então vamos fazer oração, né? Vamos orar para nós terminarmos? Então vamos lá. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é tão clara em nos mostrar que o teu filho já veio a esse mundo e morreu por nós, Senhor. O teu filho que tornou-nos seu povo, que tornou-nos filhos de Abraão, herdeiros segundo a promessa, Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e tomamos posse do seu sacrifício, Senhor, mediante a fé, nós também somos recebedores dessa herança e somos filhos. E nós agradecemos e louvamos o teu nome por isso, Senhor. Que ao estudarmos essas profecias cumpridas na primeira vinda de Cristo, nós possa crescer em nós, Senhor, a certeza da tua segunda vinda e a certeza de que esse retorno está será muito em breve, Senhor, está muito próximo. Obrigada por tudo, dê-nos uma boa semana, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. A todos. Obrigada.